Continuando aqui os estudos sobre propaganda eleitoral, vamos comentar aqui o artigo 15 da resolução que nós estamos estudando. O artigo 15 diz assim: em bens particulares, independente de obtenção de licença municipal ou de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo ou em papel, que não exceda meio metro quadrado e não contrarie a legislação eleitoral, sujeitará, se exceder, o infrator às penalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 14. O parágrafo 1º do artigo 14 é aquele parágrafo, só um minutinho, que diz que a multa será de 2 a 8 mil reais, certo? E seguirá o procedimento legal, devido ao processo legal do artigo 96 dessa lei e seus parágrafos, né, que é a representação por propaganda irregular. Gente, esse artigo 15 é muito importante. Por quê? Porque ele limita o tamanho do cartaz. Ele limita o tamanho do cartaz. Muitos de vocês que estão me assistindo agora, estão acompanhando essa aula, vão lembrar do que eu vou dizer. Os cartazes tinham até 4 metros quadrados. Isso acabou, atenção, não pode mais ter 4 metros quadrados. Os cartazes hoje tem que ter no máximo meio metro quadrado. E tem que ser em adesivo ou em papel, que não exceda esse tamanho, certo? Pois bem, então, aqui houve uma diminuição de 4 metros para meio metro. Qual foi a finalidade disso? Diminuir os custos da campanha. Por quê? Se você imagina você ter dinheiro para fazer vários cartazes de 4 metros quadrados, quanto isso não custa numa gráfica, né, numa empresa que faz esse tipo de serviço. Meio metro quadrado também custa caro, mas custa bem menos, né, do que 4 metros. Então a lei quis diminuir os custos de campanha, certo? Muito bem. Agora, o parágrafo 1º trata da questão... Primeiro é o seguinte: em bens particulares não precisa de licença. Então, atenção, se você tiver uma janela da sua casa, muito cuidado, você quer fazer uma faixa, um cartaz, tem que ter meio metro quadrado. Não coloque um cartaz de 1 metro, 2 metros, porque você pode estar sujeito, esse eleitor, a uma multa de 2 a 8 mil reais, certo? E ser notificado previamente pela Justiça Eleitoral. Então, os eleitores às vezes não estão informados disso e os candidatos vão fazendo o que eles querem. Aqui há uma limitação imposta pela lei. O parágrafo 1º fala da justaposição de adesivo ou papel cuja dimensão exceda meio metro. Caracteriza a propaganda irregular em razão do efeito visual único, ainda que a publicidade individualmente tenha respeitado o limite previsto. Exemplo clássico: o sujeito tem um terreno que ele faz de estacionamento. Aí ele coloca no arame farpado do terreno para via pública meio metro de propaganda. Cartaz tem meio metro, beleza. Mas aí ele coloca outro de meio metro do lado, outro de meio metro do lado. Ele acaba fazendo um outdoor ali. Isso é uma propaganda irregular, é uma justaposição, tá certo? Isso não pode, não é tolerado pela nossa legislação eleitoral. A justaposição, portanto, está proibido. O parágrafo 2º fala que a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade. Isso é um problema sério. Em várias estradas, vias, nós vemos propagandas de candidatos, mas essas propagandas naqueles barracos, naquelas casas, ou até mesmo em casas de luxo, fazendas, devem ser de forma espontânea ou gratuita. Antigamente, os condomínios alugavam o espaço, né, da parede do condomínio que dava para a via pública, do prédio que dava para a via pública, alugavam para os candidatos, era pago. Eu me lembro que ali no viaduto Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro, que é um viaduto muito importante, tinha uns prédios que alugavam para alguns candidatos o seu espaço ali, porque os carros ficavam parados no trânsito e você ficava olhando a propaganda daquele candidato como se fosse um outdoor.
E o candidato pagava o condomínio tinha uma renda, né? Naquele período da propaganda de 3 meses, ele alugava isso, etc. Hoje está proibido esse tipo de aluguel, não se pode fazer nenhum contrato sobre isso, né? O único contrato que se imagina aqui é um de um comodato, né? Um empréstimo daquela área para você usar, mas não pode ter retribuição financeira nesse caso, né? E agora, o que acontece aqui, um comentário particular, em relação, por exemplo, à favela da Rocinha, comunidade da Rocinha e outras comunidades do Rio de Janeiro, alguns traficantes e milícias, eles acabam impondo àqueles pobres moradores a colocação obrigatória nas suas janelas de propaganda de determinado candidato. Aqui no Rio de Janeiro, numa eleição, foi feita uma blitz, junto com o BOP, a Polícia Militar e o BP-Choque, e a investigação da Polícia Federal também, da Civil, onde foram apreendidas 80 toneladas de propaganda irregular no Complexo da Maré, que é um complexo muito famoso, para quem não conhece, ali na saída do aeroporto Tom Jobim, do Galeão, que compreende favelas como a Vila do João e outras, 80 toneladas, quer dizer, uma coisa é alguém chegar, eu moro na Vieira Soto, por exemplo, aí chega um candidato e diz assim, olha, eu vou botar aí na sua janela a propaganda. Eu disse, não, aqui nem você não vai botar. Se botar, eu chamo a polícia, ligo para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público. Mas na favela, na comunidade, essa imposição é uma dura realidade, né? Então nós temos que pensar nessa situação, porque às vezes a gente passa a dizer assim, poxa, todas essas pessoas aqui estão com esse candidato, mas não. Aquilo ali foi imposto obrigatoriamente por um grupo de traficantes, que aqui no Rio estavam cobrando por isso, né? Determinados candidatos. Quer dizer, eu estou falando do Rio de Janeiro porque realmente é uma cidade que tem vários exemplos de propagandas que aconteceram desse tipo e chegaram na época que eu era promotor eleitoral ao meu conhecimento, que a gente teve que adotar algumas providências investigativas. O parágrafo 3º diz que é proibido colocar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados, isso também é um dado importante, até a extensão total do para-brisa traseiro. Então você tem um carro, tem o seu para-brisa traseiro, você pode botar na parte traseira um microadesivo perfurado, né? Esse microadesivo, claro que ele permite você dirigindo olhar no retrovisor e ver quem está atrás. E é uma propaganda bem inteligente, né? Porque o carro está sempre circulando, né? E o microadesivo perfurado, ele acaba divulgando em todos os sinais, todos os lugares, quer dizer, acaba sendo um outdoor ambulante. E isso está sendo permitido, né? Então, os candidatos que quiserem investir financeiramente na campanha e tiverem dinheiro para isso, acabam fazendo muitos adesivos microperfurados. E, em outras posições, esses adesivos só podem ter 50 centímetros. Em outras posições do carro. Mas você também, aqui o parágrafo 4º fala, na hipótese do parágrafo 3º, não é aplicável em relação ao para-brisa traseiro o limite máximo estabelecido no caput, certo? De 50 centímetros. Então, em relação ao para-brisa traseiro, não tem que ter 50 centímetros, pode ocupar o para-brisa traseiro todo. Esses detalhes, né, esses pequenos detalhes. Às vezes o dono do carro não é o candidato, é alguém que está fazendo a propaganda para o candidato, mas ele tem que obedecer essa regra, porque senão o dono do carro pode ser fotografado, filmado, e ele tem que pagar uma multa de 2 a 8 mil reais por estar usando um adesivo que não está de acordo com a legislação. Parágrafo 5º. A propaganda eleitoral em bens particulares não pode... uma outra coisa. Não se pode pegar um carro abandonado na rua e plastificar ele todo com campanha, para ele virar tipo um outdoor parado na rua. Isso está proibido, né? Era chamada plastificação, envelopamento do carro, envelopar o carro abandonado. Tem um carro abandonado na rua, a pessoa vai e preenche ele com propaganda, virando ali um grande outdoor. Isso está proibido também, tá bom? Então, vamos continuar em outras aulas explicando aspectos relevantes da nossa propaganda política eleitoral.